Pessoal, nessa aula de hoje a gente vai adentrar a análise sintática redutiva, ou bottom-up, ou também ascendente. Então, os analisadores que fazem parte desse tipo de análise são os de precedência de operadores e analisadores LR, onde esse nome LR vem, né, de left to right with leftmost derivation, ou seja, que leem a sentença da entrada da esquerda para a direita, fazendo uma derivação mais à direita, tá? Então, antes a gente estava vendo os analisadores LL, né, onde era feita uma derivação mais à esquerda, agora vai ser uma derivação mais à direita e muda principalmente o sentido, né, da análise sintática, que antes era descendente, né, agora é ascendente. Vamos ver o que é isso. Então, redutiva vem do processo que a sentença de entrada, né, o código-fonte sofre, que ele vai sendo reduzido até se atingir o símbolo inicial da gramática, né? Ou seja, a gente vai partir de um código inicial, né, que é o código-fonte, que está em forma de números, até se atingir o símbolo inicial da gramática, né? Aqui vai embaixo vai ter bastante código, né? Que é todo o código-fonte do teu programa, e ele vai ser reduzido até se chegar até o símbolo inicial da gramática se acontecer tudo certo, né? Então, redução é isso, vai diminuindo, né, o número de caracteres que vão sendo, né, processados até chegar ao símbolo inicial. Então, a gente estava sempre acostumado a fazer a expansão, né, que é pegar, por exemplo, um terminal, um não terminal e expandir ele, ou derivar, ou seja, S troca por razão Bzinho. O que é reduzir? É fazer o caminho inverso. É pegar a razão Bzinho e reduzir para S, ou seja, a gente vai subir na árvore de derivação, né, começando pelas folhas e indo até o encontro, né, do símbolo inicial da gramática. Então, em cada passo, um lado direito de uma produção, né, por exemplo, isso aqui é um lado direito, ele é substituído por um símbolo não terminal do lado esquerdo correspondente, ou seja, a gente vai fazer as tais das reduções. Então, aqui temos um exemplo, né, do que era análise descendente, né? Vai descendo, né? Parte do símbolo inicial, S troca por T e linha, né? Usando a regra 1. Depois a gente vai seguir aqui, né? Pode trocar onde tem o este e linha aqui por, né, mais T e linha. Então, ó, sobrou T, juntou onde tinha esse linha aqui o mais T e linha, e assim vai, né? Eu posso trocar com a regra 3, onde tem I linha, troca por epsilon, né? Sobrou o T mais T. Aí depois vai trocar um T por S entre parênteses, né? Produção 4. Aí depois vou usar a regra 1 aqui de novo, onde tem S, troca por T e linha. Depois troca de novo aquele linha por epsilon, né? A regra 3. Depois a gente vai, né, sobrando isso aqui, né? O que a gente vai fazer? Usar a regra 5, que é trocar o T por um número, e depois trocar o outro T por outro número. Então chegaríamos, digamos, na sentença aqui, depois a gente pode trocar onde tem número, né, pelo que é de fato um número, né, que poderia ser 1 mais 2, aquele exemplo do início que eu mostrei para vocês. Então agora, pessoal, nós vamos fazer a análise ascendente, né? Vamos usar essa sentença que a gente chegou até aqui e fazer o caminho inverso até chegar ao símbolo S, né? Então temos inicialmente a sentença, 1 mais 2 entre parênteses, agora nós vamos fazendo as reduções, né? Aqui seria só terminais, isso aqui é oriundo da onde? Dos números aqui, né? Então é mais ou menos como olhar daqui para cima, né? Então vamos usar o que? Trocar por números, e agora vamos chamar as produções aqui. A gente pode trocar onde tem um número por um T, né? Fazendo esse caminho aqui, ó, da direita para a esquerda, né?
Então vamos trocar sempre o símbolo mais à direita, agora é a análise ascendente, trocando sempre os símbolos mais à direita. Então trocamos o número por T. Qual que é o símbolo mais à direita que nos sobra agora? É o próprio número, que vai ser trocado por T também, né? Produção 5. Chegamos a T mais T entre parênteses, né? Então a gente vai montando os lados direitos das produções. À medida que a gente monta, a gente troca por um lado esquerdo, né? Então o que vai acontecer agora, né? Vamos adicionar ali um epsilon, né? Que a gente pode fazer isso, né? Pode adicionar epsilon, não muda nada, né? E depois a gente troca esse epsilon por E', fazendo esta redução aqui. Onde tem epsilon, eu troco para E', né? Então temos o T' aqui como símbolo mais à direita. O que a gente vai poder fazer com esse T', né? Trocar por um S ali, usando a produção 1. Aí, seguindo, o que a gente vai acontecer? Vai ter esse outro T ali para ser trocado depois, né? Troca o S por T, usando essa regra 4. Né? Então, o símbolo mais à direita, os dois é T e T. O foco vai ser, né, esse primeiro T aqui. O que a gente vai fazer? Adicionar um epsilon igual foi adicionado ali. Vai trocar por T E', né? Aqui, ó, pelo E' a partir da produção 3. Aí o que a gente vai fazer? Já temos esse lado aqui, mais T', dá para trocar toda essa galera aqui por E', né? Então chegou ali a T' e depois a gente pode trocar por S usando a produção 1. Então partimos, né, do código, né, 1 mais 2, e fomos reduzindo até alcançar o símbolo inicial da gramática. Quando a gente consegue fazer esse caminho, significa que a gente reduziu, né? A gente teve êxito, e essa sentença 1 mais 2 é reconhecível, né, por essa gramática. Então, se a gente olhar aqui, ó, partindo de baixo até para cima, o que a gente foi fazendo? Uma derivação mais à direita, de cima para baixo, né? Ou, né, de baixo para cima, olhar de baixo para cima aqui, ó. A gente expandiu o que? O S para T'. Depois a gente pegou o símbolo mais à direita e trocou esse linha por mais T E', e assim foi indo até chegar até ali, né? Então a fazer uma redução, né, ou derivações ascendentes é a mesma coisa que fazer uma derivação mais à direita ao reverso. Então, a análise sintática redutiva baseia-se em um algoritmo bem primitivo denominado algoritmo Shift-Reduce, ou avance-reduz, ou empilha e reduz. E ele utiliza o que? Uma fita de entrada, né, que a gente vai se apropriar do código, né, uma pilha, né, uma estrutura de empilhar símbolos, e uma gramática, para quê? Para a gente saber as horas de fazer a redução, e também um procedimento de análise sintática, né, que é um algoritmo. Então precisa dessas 4 coisas aqui, essas 4 estruturas, para a gente fazer análise sintática redutiva. Então, o que o procedimento de análise sintática faz, gente? Ele transfere, ou como queiram, shifta, né? Joga os símbolos da entrada, um por um, para a pilha, né? Até que o conteúdo da pilha, ou parte dele, coincida com o lado direito de uma produção, que é o que a gente chama de handle, né? Tem um cabeçalho, né? Uma cabeça, assim, alguma coisa que a gente pode tratar. Ou seja, a gente monta os lados direito das produções. Então, quando isso ocorrer, o lado direito da produção deve ser reduzido pelo lado esquerdo de tal produção, que é o que a gente acabou de fazer antes, de forma intuitiva, né? Montávamos os lados direito e depois ia trocando até chegar no símbolo inicial da gramática. Então, esse procedimento vai ser repetido até que toda a sentença de entrada tenha sido analisada. Então, vamos a algumas observações, né, enquanto a esse processo. Reduções são prioritárias em relação aos shifts, ou seja, né,
Assim que a gente compor o lado direito de alguma produção lá na pilha, imediatamente a gente substitui pelo não terminal do lado esquerdo de tal produção. Ou seja, tão logo tem montado um handle, já troca ele, né, pelo um lado esquerdo. Não fica empilhando mais e mais símbolos, né? Então vamos ver um exemplo aqui, né? A gente vai tentar montar os lados direitos, o azinho ou azinho Bzão, né? A hora que montar alguma coisa desses lado direito, vai trocar pela correspondente. Então, né, temos uma regra e a outra, né? Então logo a gente monta um azinho lá na pilha, a gente reduz o azinho para azão, ao invés de esperar compor azinho, Bzão para trocar por Bzão. Então, quer dizer o que? A redução é prioritária em vez de ficar acumulando mais símbolos. Se ao final do processo a entrada estiver vazia, ou seja, lemos todo o arquivo fonte, e a pilha sintática contiver apenas o símbolo inicial da gramática, geralmente S, então a sentença analisada estará sintaticamente correta. Então nós vamos fazer aqui, pessoal, o reconhecimento desta cadeia. Esta aqui é a gramática para nos orientar, e a estrutura aqui onde a gente tem a pilha, a entrada e a ação a ser tomada. Então, na primeira iteração, o que a gente vai ter que fazer? Empilhar, obviamente, tem que ir consumindo os símbolos da entrada, né? Então, vamos empilhar o abre colchetes, né? Veio aqui para a pilha. Agora, o que a gente vai fazer? Empilhar aquele azinho, tá aqui na pilha, e tão logo a gente compõe um lado direito aqui de uma produção, essa aqui, a gente vai ter que reduzir, né? Transformar SA no caminho inverso aqui em S. Então, tá aqui, reduz 2, onde tem azinho vira S, na pilha, né? Então, formamos mais um lado direito aqui. O que a gente tem que fazer? Reduzir, né? Pela regra 4, tá aqui, ó, onde esse S aqui vai se transformar no L, a partir desta regra. Aí agora não temos nenhum handle aqui, né, que bata com o que está na pilha, então resta empilhar. Vamos empilhar o que sobrou aqui, né, o ponto e vírgula, né. Aí também não aconteceu nada, não tem nada, está indo para formar esta parte aqui, né, mas por enquanto ela não está completa. Então vamos ter que empilhar mais um A, né. Aqui a gente vai fazer o que? Vai reduzir pela regra 2, aquele A vai se transformar no S, né? Agora sim a gente compôs esta regra 3 aqui, né? Então nós vamos reduzir ela para L. Tá aqui, não é nenhum lado direito ainda, continua o processo de empilhar o fecha colchetes, aí alcançamos este lado direito aqui, vamos reduzir via produção 1 para L, né, e para S, digo, e acabou, né, sucesso, chegamos até o símbolo inicial. Então, um ponto interessante desta gramática aqui que pode ficar dúvida é esse passo aqui, ó. Será que neste momento, a gente tendo isso aqui na pilha, haveria uma outra opção de handle, né? A gente olha aqui, né, esse aqui é o maior handle, porém, né, a gente tem um S aqui, ó, né? Este S aqui poderia talvez ser substituído por L, né? Em vez de ser todo o handle maior, ser só apenas o S, né? Então tá ali, ó. Haveria outra opção? Sim. Então a gente poderia tentar reduzir aquele S para L. Então vamos ver o que queria acontecer, né? Fazendo isso aqui, continua o exemplo de onde estava, só troca, em vez de ser o SS vai ser trocado por L, e aí a gente montou um handle que não bate com nenhuma das opções que a gente tem, né, e não teria como se prosseguir, né? Então dá para ver que esse tipo de análise redutiva, crua, assim, pura, desta forma como a gente está fazendo, pode levar a problemas, né? Que é ter essa indefinição de que handle utilizar, né? Se a gente tivesse utilizado o anterior, sucesso. Utilizado esse, chegaria num ponto aqui que diz, opa, não tem como seguir, vamos voltar,
nessa regra e tentar refazer a opção, né? Seria um backtrack. Então a gente vai ver que existem os tais de conflitos, né? Shift, reduce, 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 que é esse caso aqui que não se sabe na hora de reduzir qual handle utilizar, vai ser mostrado mais à frente. Então, falando um pouco mais sobre a análise redutiva, né, ela pode ser aplicada a qualquer gramática livre de contexto, ou seja, né, a grande vantagem dela é isso, a abrangência, mas ela tem várias deficiências que inviabilizam seu uso na prática. Ela requer muito tempo para análise, só detecta erros sintáticos após consumir toda a sentença a ser analisada, e não vai identificar o ponto onde ocorreu o erro, né? Então tem que ler todo o teu programa fonte para depois dizer que está errado e não vai dizer onde que está errado, né? Fica bem complicado isso. Pode rejeitar sentenças corretas, né? Exemplo do que eu mostrei antes, né? Se o handle escolhido não for o correto, vai rejeitar a sentença, não vai saber o que fazer. Então, ó, nem sempre o lado direito de uma produção aparece na pilhação correta, é uma redução, né? Os tais dos conflitos, assim, ó, às vezes teria que empilhar mais em vez de reduzir. Então, esse algoritmo na prática, assim, puro como ele apresenta esses problemas. Então, vai caracterizar não determinismo no método. Tudo que a gente não quer na computação é que as coisas fiquem não determinísticas. Então, tá aqui os conflitos que eu falei antes, ó, quando o analisador não consegue decidir se deve realizar um shift ou reduce, temos um conflito shift-reduce, né, entre uma coisa e outra. Quando o analisador não consegue determinar qual redução fazer, né, temos o conflito reduce-reduce, que vem de quando há mais uma opção de handle, como eu mostrei no exemplo anterior. Então, a análise sintática redutiva, ela pode se valer do backtrack, né, para lidar com esse não determinismo, mas ele vai tornar o método mais caro, mais impraticável, né? O backtracking é uma solução paliativa, assim, mas dependendo da entrada, do tamanho do programa a ser analisado, né, essas idas e vindas vai demorar muito. Né? Vai envolver complexidade de tempo, né? Vai demorar espaço, né? Memória. Então, vão ser usadas técnicas para superar esses problemas de não determinismo que exigem backtrack. Então, nós vamos ir além, né? Vamos ver a análise sintática redutiva mais apurada, com algumas técnicas para melhorar ela, né? Que vão tornar o método viável na prática. Então, quais que são as melhorias e as técnicas, né? Para o tempo de análise ser proporcional ao tamanho da sentença, né? Então, se o programa for maior, vai demorar mais, se for menor, vai demorar menos, né? Mas não vai ser algo inviável. E detectar erros no momento que ocorrem, e essas técnicas são determinísticas, né? Ou seja, elas vão determinar o que tem que ser feito, ou seja, haverá sempre uma única ação a ser efetuada. E o único porém é que a gramática que está sendo analisada não pode ser ambígua, né? Não tem como fazer mágica também, tem uma gramática que vai derivar sentenças ambíguas, né? E a técnica conseguir se virar com isso, né? Com esse problema da ambiguidade. Então, as classes de analisadores, né, ascendentes e determinísticos, né, agora os que não vão travar, que não vão ficar demorando muito, é composta por uma série de técnicas, destacando-se essas duas grandes famílias, que são os analisadores de precedência de operadores, né? Daí tem a classe simples, estendida e de operadores, a gente vai ver, dar uma pincelada nesse assunto logo mais. E tem a classe de analisadores LR, que tem mais algumas subdivisões aqui, que daí nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu peguei aquela gramática aí do último exemplo, né, e construí a tabela de parser LL, tá? É análise descendente, né, de cima para baixo, né? Então dá para ver que na tabela tem problemas, aqui tem
duas células com produções, tanto é que está em vermelho. Por que acontece isso? Porque essa gramática ela tem recursão à esquerda, que é nessa produção. O L chama o L. Né? Então, essa gramática, para fazer análise descendente, ela tem que ser fatorada e tal, ficando assim. E estão vendo aqui como a tabela já resolveu aqueles problemas aí. Né? Porém, né, a parte legal da análise, essa que a gente está vendo ascendente, né, a redutiva, é o seguinte, ó, que a gente pega a mesma gramática que teve problemas ali com o método LL, né, e na análise dela, ó, ela é parciável, vamos dizer assim, ela pode ser trabalhada sem nenhuma alteração. Ó. No algoritmo de parser LL, né, vai ter problemas lá, ó, não é LL1, né? Ficou um vermelhinho aqui, como eu já mostrei anteriormente no outro slide. Porém, todos os métodos aqui de resolução de forma redutiva, que são esses aqui, ó, né? Eles conseguem lidar com essa gramática sem ter que fatorar ela. Então, daí que vem o poder, né? Ou seja, a recursão à esquerda não impede a análise redutiva LR, né? Então, ou seja, temos um método mais poderoso, né, para lidar sem ter que ficar transformando a gramática. Então, para termos ideia, pessoal, do conteúdo, né, a gente trabalhou com os analisadores descendentes do tipo LL, estamos vendo os ascendentes, né, e dentro deles aqui nós vamos ver as classes dos ascendentes da precedência de operadores e esses três outros aqui. Ó. Então, as classes, as precedências de operadores, servem para reconhecimento de expressões matemáticas, tá? Que é uma subclasse das gramáticas. Então, a gente vai trabalhar com árvores que vão se parecer, né, com essa aqui. E tem um B, e tem um operador de mais, vezes e um número. Então serve para reconhecimento de expressões desse tipo, né, os analisadores de precedência de operadores. Então nós vamos ver como eles funcionam. E vamos trabalhar também com os analisadores LR, né, que vão fazer uma derivação mais à direita. Então nós vamos ver essas técnicas aqui que são utilizadas, né? O LR0, SLR1, LALR1 e LR1. Então vai aumentando o poder e a complexidade, né? Até eu coloquei aqui em fontes distintas de tamanho para mostrar, né, que vai crescendo o sentido da força, ou seja, eles são métodos mais poderosos e abrangem mais gramáticas, mas também são mais complexos de se implementar. Então esses caras aqui vão utilizar o que para funcionar, gente? Um algoritmo de análise sintática, que é padrão, né, para toda essa família, independente da gramática que a gente estiver usando, e uma tabela de parsing, né, que vai ser construída de forma específica para cada uma daquelas técnicas lá e para cada gramática, ok? Então vamos ter uma tabela para consultar, para montar também, e um algoritmo padrão para fazer, né, a análise da ascendência da entrada, confrontando com o que está na tabela e na pilha. Então, sobre as classes de precedência de operadores, né, que característica esse método exige aqui, que nunca vão aparecer não terminais adjacentes na gramática, né? Sempre vão ter que ser intercalados os não terminais por terminais, né? Então as produções nunca vão derivar epsilon, né? Então tá aqui um exemplo. Estão vendo, ó, nos lados direitos aqui sempre está aparecendo não terminais intercalados por terminais, que é o sinal de mais, o sinal de menos, né? E aqui não tem nenhum não terminal. Então, a dificuldade, né, de tratar essas gramáticas são quando tem o mesmo operador para significado distinto. Um exemplo, né, é o sinal de menos ali, que ele serve tanto como negativo, eu quero fazer apenas um número negativo, ou quando eu quero fazer uma
subtração, né? Que aí é um operador binário atuando em cima de dois outros símbolos, né? Então a dificuldade é tratar isso, né? E a gramática exigida ela tem que ter essa cara aqui, né? Como está dito, sempre tem que ter não terminais intercalados por terminais. Então, para identificar o handle, né, um lado direito assim, da produção, vão ser levadas em conta relações de precedência. Por isso que daí vem o nome, precedência de operadores. Precedência maior, menor ou igual entre os símbolos terminais que denotam. Né? Então, os operandos, né, que seriam, digamos, os números, as variáveis que vão ser tratadas, Azinho, Bzinho, Czinho, e os operadores são os que a gente está acostumado a lidar da matemática. Então, as relações, essas maior, menor, igual, visam identificar o handle, tá? Então, o símbolo menor delimita o limite esquerdo do handle, o sinal de igual são quando os terminais pertencem ao mesmo handle e o sinal de maior o limite direito, tá? Vocês vão ver que isso aqui vai parecer abre tag e fecha tag, mais ou menos assim que funciona para a gente identificar o handle, né? Como um é o limite esquerdo ou o direito, tudo que aparecer aqui dentro vai ser um handle. Então essas relações, né, de maior, menor, igual são agrupadas na tabela de precedência da gramática, onde a gente vai combinar todos os símbolos. Né? E nessa tabela ela vai ditar, né, os movimentos do analisador, o que é para fazer, o que tem que agir, né? Você tem que empilhar, desempilhar e por aí vai. Então aqui, ó, quais que são as ações: empilhar, reduzir, aceitar ou disparar erro. Então na tabela vai ser combinados os terminais mais cifrão, né? Versus terminais mais cifrão. Então estão vendo aqui, em cada linha tem todos os terminais desta gramática aqui, e nas colunas tem todos os terminais dessa gramática aqui, adicionado do cifrão. Vamos ter uma fita de entrada também, a pilha com o símbolo inicial da gramática, e vamos ter que consultar, né? Dependendo, olha, a pilha, quem que está no topo da pilha, a gente vai olhar para a linha, né? E quem que está no cabeçote de leitura, eu sei em azul aqui, vamos identificar qual que é a coluna. Então, com a linha dita pela pilha e com a coluna dita pelo cabeçote de leitura, a gente vai identificar o que é para fazer. Aqui vai ser preenchido, né, com os símbolos maior, menor e tal. Então, poucos terminais são operadores, né? De fato, isso aqui é uma gramática para Prolog, né? Então tem só operador aqui e, ou, né? E dá para colocar parênteses, né? Então o operador mesmo são e ou, o resto aqui são os símbolos terminais, né? O identificador abre e fecha parênteses. Tá? E os terminais, vocês vão ver que eles não aparecem aqui na tabela em nenhum lugar, ó, não tem E, T e F, né? Eles pouco importam, a gente vai ver, né, que eles vão ser até omitidos na pilha. Então, o que é o significado na tabela? Dizer que o A é menor do que B, o que o A é igual a B e o que o A é maior que B, né? Da tal da precedência, qual que tem que ser feito antes, né? Essa é a ideia aqui, ó. Quando a gente diz que A é menor do que B, a gente está dizendo, ó, A tem menos precedência do que B. Significa que se for montada uma árvore de derivação, né, quando ela vai ser percorrida, né, o A vai ser calculado depois do B, ou seja, quem está mais nas folhas vai ser calculado antes. Então, se aqui tivesse uma expressão B mais alguma coisa, isso aqui seria calculado antes para depois o resultado envolver a parte de A. Então, significa o quê? Que o A tem menos precedência. E se a gente lê de forma diferente, a gente vai dizer o B tem mais precedência. Sim, ele vai ser calculado antes. Quando a precedência é igual, significa que os dois vão ser calculados juntos, né, no mesmo nível. E quando a gente está dizendo aqui que o A tem mais precedência, né, ele é maior do que B, significa que ele vai ser calculado antes, né, esse ramo aqui, para depois o resultado ser
envolver aqui a parte do B. Então a parte do A tem maior precedência. Então vai aparecer os balãozinhos aqui, ó, né? B está mais abaixo e ele é avaliado antes do que A, ao passo que essa outra situação, o A está mais abaixo, ele é avaliado antes do que o B. Então, como é que funciona, né, essa análise de precedência de operadores? Então, a gente vai sempre verificar o que está na pilha e o que está no cabeçote de entrada, né? Então, se a pilha está apontando para cifrão e no cabeçote está apontando para cifrão, né, que é essa situação aqui, significa que aceitou, leu toda a sentença, né? Se o que estiver na pilha for menor do que estiver no cabeçote, aonde que eu identifico se é maior, menor ou igual? Aqui na tabela de precedência, né? Então, a gente vai ter que fixar uma linha, fixar uma coluna, acha o endereço de uma célula e ver se a relação é menor ou igual. Então, quando a relação é menor ou igual, é para empilhar. Empilhar quem? Empilha quem está sendo apontada pelo cabeçote de leitura. Se a relação for maior, ou seja, a precedência de quem está na pilha for maior do que quem está no cabeçote, então a opção vai ser fazer o que? Reduz, né? Reduzir é fazer o que? Trocar o que está na pilha por um lado direito de uma produção. Essa é a opção de redução. Então, resumindo, né, essa situação é quando a sentença foi aceita, quando a relação é menor é para empilhar o que está na fita de entrada, e quando a relação for maior é para reduzir o que está na pilha pelo lado direito. Então, redução é isso aqui, procurar o random na pilha, né, e ele vai estar delimitado por maior e menor. A gente já vai ver, né, esse algoritmo em ação e vendo essas, vamos dizer assim, tags sendo formadas ali, né? Até coloco aqui similar a tags HTML. Então, nós vamos substituir o random por um não terminal qualquer, né? Porque eles pouco importa o nome deles, eles são ignorados na pilha. Geralmente a gente põe lá o símbolo inicial, assim, só para não se perder no caminhar, né, da análise. Então, pessoal, sobre as ações, né, de empilhar ou fazer shift, né? Quando a gente está realizando isso, significa que o operador que estiver na entrada vai ser avaliado e tratado antes do operador que estiver na pilha. Então, empilhar ou shiftar é trabalhar com o que tem na entrada. Ao passo que reduzir, né, fazer um reduce, o operador que estiver na pilha vai ser avaliado e tratado antes do operador que estiver na entrada. Então, basicamente, empilhar é trabalhar com a fita de entrada, ao passo que fazer um reduce, trabalhar com o que estiver na pilha. Então vamos ver um exemplo, né? Temos aqui o resumo, né, das ações, quando eu tenho que empilhar, quando eu tenho que reduzir, quando a sentença está aceita. Temos aqui a nossa gramática, temos aqui a tabela de precedência de operadores já montada, mostrando, né, onde a gente tem que olhar para ver o que está na pilha e o que está no cabeçote de leitura. Então, aqui tem uma coluna para o que é a pilha, aqui qual que é a relação, se é maior, menor ou igual, o que tem na entrada, o que a gente vai tomar de ação e o random que vai sendo montado. Então, inicialmente a gente tem o que? Cifrão na pilha, vamos olhar para essa linha aqui, e na entrada tem ID, o cabeçote está aqui sobre o primeiro símbolo. Então, significa o quê? Que a relação é menor, né? Então, temos aqui a fita, né, mostrada maior e o símbolo ali no cabeçote, né, apontando para o ID e o símbolo da pilha apontando para o cifrão. Então, vamos lá. A relação, né, essa aqui é menor. Então, o que a gente vai fazer? Quando é menor, ó, empilha. Empilha quem? Empilha o ID, né, o cara aqui que está sendo lido, né? Então, empilhamos ID, a nova pilha passa a ter no topo, né, o ID, né? Então, a gente vai vir para cá, ó, quem que está na pilha, ID, e o que tem lá no cabeçote de leitura, o próximo símbolo, né, que a gente vai ter que avançar, que é esse ou aí, né? Então, pilha está aqui, né? Aqui também está atualizado. Usualmente a gente vai fazer dessa forma, não vai ficar desenhando várias pilhas, vai colocar uma pilha
né, em cada linha aqui, ó, cada célula. Então, empilhamos o ID, não está mais aqui, então agora vamos olhar para cá e ver qual que é a ação que tem que ser tomada. É isso aqui, né? Na pilha, no topo tem ID, e o OU aqui, né, na sentença de entrada é uma relação maior. Quando é maior, tem que fazer o que? Reduzir, né? Então, vamos ver aqui a ação, né? O que a gente montou de handle entre uma tag maior, menor e maior, tem quem? Tem um ID. Então, a gente montou um ID e ele vai ser trocado, né? Ou seja, se olhar na gramática, por um F, né? Por um lado esquerdo. Então, a ação é reduzir, né? O símbolo que a gente coloca aqui pouco importa, pode ser o F, o E, tanto faz, né? Porque a gente nem vai olhar para ele aqui, né? Porque também nem faz sentido olhar porque ele não está na tabela, não adianta, o que eu faço quando eu tenho E? Não sei, né? A gente vai olhar sempre o símbolo mais ao topo, né? O símbolo terminal mais ao topo, que é quem? Que é o cifrão, que é o que aparece aqui, ó. Não terminais devem ser desprezados, logo considerar o terminal mais ao topo, que é o cifrão, né? Então a gente vai olhar lá na tabela, cifrão com qual que é o próximo símbolo de entrada, continua sendo o OU ali, que tem que ser processado ainda, né? Então tá aqui, ó, cifrão com OU, o que a gente vai ter? É uma relação menor. Quando é relação menor, vai colocar aqui, né? O que a gente vai fazer? Vai ter que empilhar, né? Empilhar quem? Empilhar esse OU aí, né? Empilha OU. Então empilhamos aqui o OU, né? Então nós vamos ver aqui em quem que é a nova pilha, OU, né? Com quem que vai estar na entrada, vai ter o ID lá. Então vai ter uma relação de menor, né? Uma outra abre tag ali. Então vamos fazer por passos, né? Tá ali, qual que é a ação que vai ser tomada, né? Menor. Então vamos fazer o que agora? Empilha. Empilha quem? Empilha o ID, né? Empilha o ID. Na próxima linha ele vai aparecer aqui, empilhou ID. Então agora a gente vai fazer o que? Tem o ID e depois ID e o símbolo mais na entrada lá vai ter o E. Qual que é a relação maior? Então vamos ter que reduzir, né? E nessa montagem aqui a gente montou mais um lado direito, um handle ID, né? Tem uma tag aqui, ó, menor e maior, quem que está envolvido, o ID. Então a gente vai reduzir ele, né, para um outro símbolo qualquer, o E também. Então a gente montou isso aqui, E ou E, né? Se vocês olharem, a gente está chegando nisso aqui, ainda vamos ter que fazer uma redução mais à frente, né, dependendo de se a gente achar um símbolo maior, que é o próximo passo. Vamos ver aqui, quem que está mais ao topo é esse OU, né? Esse OU, e na sentença de entrada lá na fita tem o E, né? Então ainda não é, né? Mas mais à frente vai acontecer. Por enquanto empilha o E, né? Então ficou isso aqui, E ou E, e o Ezinho aqui, que é o operador mesmo, né? Então quem que vai estar na nossa análise aqui? Olhar para essa linha e olhar para o símbolo ID, né? Vai abrir uma outra tag, né? A relação é menor, então vamos empilhar o ID, tá aí. Seguindo o fluxo aqui, né? ID e cifrão, o que vai acontecer? ID e cifrão vai ter uma tag de maior aqui, né? Ou seja, vamos fechar, né, aqui, e daí vai reduzir aquele ID, né? Temos aqui, montamos um handle entre abre e fecha a tag, achamos o ID, né? Então vamos ter que reduzir para um E, né? Então agora montamos, né, uma outra parte aqui, ó, né, que seria essa produção, um não terminal e um outro não terminal, tá aqui no topo da pilha. Então agora o que a gente vai analisar? Quem que é o terminal mais ao topo da pilha? É o E comercial aqui com o cifrão. O que vai acontecer? Vai piscar essa relação aqui, ó, né, maior. Então a gente vai fazer o que? Quando é maior, vai fazer uma redução.
reduz quem, né? O handle aqui que foi montado, né? Entre quem, ó, isso aqui já foi reduzido, tá? Nessa ação aqui, quem que tem que ser reduzido, quem foi aberto aqui ó, e aqui, né? Por isso que tem o símbolo vai indo mais para frente, como fosse uma tag mesmo, ó. Abriu aqui, fechou aqui, então reduz todo mundo que está entre essa tag e essa tag. Quem que foi montado, o e E, né? Vamos reduzir, né? Reduz aí, sobra um não terminal qualquer, que é o E. Agora a gente vai reduzir quem, gente? Vamos ver que vai ter um ou com cifrão lá na entrada, né? Vai ter uma outra tag menor, né? Piscou ali na célula, né? Então vamos reduzir de qual tag? Essa que foi aberta aqui em cima e foi fechada aqui embaixo. Então, qual que é o handle montado? E ou E. Então reduzimos para E e chegamos, né, àquela situação que vai ter só cifrão e cifrão, né? Porque aqui esse exão a gente despreza. Então, quando tem essa situação aqui, ó, cifrão e cifrão, pilha de entrada, pilha e a entrada, então a sentença está aceita, né, com sucesso. Nesta próxima atividade, nós vamos tentar reconhecer aqui o ID entre parênteses e daí eu vou mostrar como já vi alguns alunos fazendo, onde eles não colocam a coluna da relação, mas sim vão colocando as relações dentro da própria pilha, né? Então, iniciando, né, na entrada ID e na pilha cifrão, né, vai levar para onde isso, né? Para essa relação aqui, cifrão, né, com abre parênteses, é uma relação menor, então isso vai ser colocado lá na pilha, ó, menor, né? E qualquer ação, quando é menor, empilha, né, o abre parênteses. Então, vai lá na pilha, na próxima linha vai aparecer o menor, né, que foi aberta a tag aí, e o empilhado aqui, né, o abre parênteses empilhado. Então, agora vamos ver aqui quem que tem, abre parênteses e ID, né, onde que vai piscar, aqui, ó, abre parênteses ID é uma relação menor também, e quando for menor a gente faz o que? Empilha quem está na bola da vez, que é o ID. Então, na próxima, aqui na pilha vai aparecer o ID, e agora temos ID e fecha parênteses, né? ID e fecha parênteses é uma relação maior, maior do que fazer o que? Reduz, né? Vai reduzir quem está entre as tags aqui, menor e maior. Então vai reduzir este cara aqui, né? Sumiu ele, aqui está até suprimido o não terminal, então suprimiu ele. Agora nós vamos ter quem abre e fecha, uma relação aqui que por enquanto a gente não sabe, né? Vamos consultar na tabela de igualdade. Quando é igual é a mesma coisa que for menor, né? Então empilha ou fecha. Então aqui está a relação de igualdade de precedência. Então vamos empilhar o fecha parênteses, né? Fechou parênteses aí, agora tem o fecha parênteses com o cifrão, né? É uma relação maior, né? Vai fechar a tag, agora a gente vai reduzir quem está entre a tag aqui, ó. Então está envolto, abre e fecha parênteses, né? Vai ser reduzido e sobrou só cifrão e cifrão, cai nessa regra aqui. Então sucesso, foi com êxito processado esse identificador entre parênteses. Então, como vocês podem ver, as relações agora ficaram na pilha, né? Alguns acham mais fácil fazer dessa forma, então mostrei com as relações dentro de uma coluna separada para ela, e aqui junto da pilha, né? Vocês escolhem como acham melhor. Aqui um outro exemplo, né? Com uma sentença um pouquinho maior, e aqui eu vou mostrar usando a coluna da relação. Só vou passar mais rapidinho para o vídeo não ficar tão grande, né? Então segue sempre consultando a pilha e o cabeçote, vendo qual que é a
precedência ali da relação, você tem que empilhar ou tem que reduzir, né? E segue-se o fluxo, vamos montando os handle, quando são montados, são reduzidos, né? Aqui eu estou colocando o não terminal para ficar mais fácil identificar o que a gente está montando, né? Quando monta uma produção um pouquinho maior, por exemplo, essa aqui com o ou, né? Que seria equivalente a esse lado aqui, a gente reduziu para um e, né? E continua, né? Vamos indo, vocês vão ver que essa sentença vai ser aceita com sucesso. E da outra forma, aqui sem a coluna das relações, colocando na pilha, né, as relações de precedência, né? Vocês vão ver que a gente vai montando as tags, vai reduzindo elas, né? Vocês vão ver que tem o mesmo efeito, né? A mesma sentença, né? Vai resultar em sucesso também. Então aí está aceita. E para finalizar, a gente dá um alívio para vocês. Métodos para construir a tabela de análise, né? Existem dois métodos para criar aquela tabela de precedência de operadores, o método intuitivo e o mecânico. Para fazer eles, né, a gente teria que calcular as funções de precedência, então tudo isso não é exigido, né? Então daí que vem esse UFA, podem ficar alegres, né? Se quiserem saber por curiosidade como é que se monta, tem um videozinho aqui, né? Vocês vão ver que é bem complexo, por isso que eu já deixo de fora, porque já tem bastante complexidade nessa disciplina e cada beco que a gente visita vai abrindo mais e mais portas, né? Então se estende e fica muito complexo. Então obrigado pela audiência.